De Pernambuco para União, meu nome é Kurai Beruto, para os íntimos Clivert. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre algo muito interessante, que é referente à empresa que você contrata para lhe tirar daqui e lhe colocar lá no Japão, tá? Me ajeitar aqui na cadeira, vamos lá. No meu caso, quem eu escolhi? Eu escolhi a Live in Japan. Por que eu escolhi a Live in Japan? Porque são boas referências que eu pesquisei, que eu encontrei sobre ela, tá? Já mandou muitos alunos. Tem várias pessoas no YouTube que comentam que contataram o serviço da Living e, pô, foi maravilhoso. E agora, como eu estou vivenciando isso, a experiência agora é minha, não é de outra pessoa, eu posso falar com propriedade. Eles não estavam mentindo, tá? A empresa ela é muito boa. O pessoal lá é muito organizado. Você literalmente não faz nada. Eles fazem tudo por você. E aí eu vou explicar todo o custo que envolve esse trabalho excepcional, tá? Primeiro, primeiro requisito que você precisa ter para contratar o serviço deles. Ou não, né? Você pode ir, né? Mas ok. Porque eu falei ou não, você vai entender. Primeiro, você tem que ter o ensino médio completo. Pô, você não vai para outro país sem o básico do estudo. É punk. E aí, por que eu falei isso antes disso? Isso antes disso. Porque se você está entrando no primeiro ano e você está no ensino médio, você pode começar a pagar assessoria se planejando para o futuro, sem problema, entendeu? Mas voltando, você precisa de ensino médio como pré-requisito para poder ir para o Japão, como intercambista, né, para você participar da escola de idioma, beleza? Depois disso, você vai escolher uma empresa, que no meu caso foi a Living, beleza? Qual o custo disso? Primeiro, você vai ter que pagar pela assessoria. O que é que a assessoria faz? A assessoria traduz documento, entra com toda aquela questão burocrática para você fazer a migração para lá, a matrícula na escola, a moradia eles organizam, porque existem empresas parceiras. Toda a questão burocrática, chata e legal. Logística também, né? É importante falar que também é a questão logística. Você ainda no Brasil, eles já fazem muita coisa, tá? Então, porra, são paus. E aí o que é que acontece? Qual o custo disso? O custo disso é até 36 parcelas de R$ 330, beleza? Que no final das contas dá 11.880. Você pode pensar, não tem esse dinheiro na mão e também não tem esse dinheiro no crédito. Não tem problema, não é no crédito, tá? Existe um negócio chamado pagamento recorrente, se eu não me engano, tipo a Netflix, que não desconta do teu cartão de crédito, mas todo mês chega uma fatura para você pagar. Então é nesse esquema, tá? Você não precisa de crédito, nada disso. Todo mês cai a faturinha lá, no dia que você escolheu, no valor que você escolheu, tá? Porque esse 36 de 330 é o máximo que eles dividem, né? Mas você pode dividir em duas, nada impede, tá? Então são 36 de 330 que dá 11.880, beleza? Depois disso, tem a questão da escola e da moradia, tá? A escola e a moradia você vai ter que desembolsar 19.980, tá? Porque você vai pagar o tempo que você tá lá no colégio e a moradia, beleza? E aí, isso só é pago 2 meses antes da viagem. Então você não precisa se aperrear com isso agora, tá de boa, beleza? Eles têm empresas parceiras, como eu havia falado, que organizam tudo direitinho, lugares confiáveis, nada de Yakuza, de boa, beleza? Outro ponto, a passagem aérea. A passagem aérea vai ser no valor aproximado de R$ 8.000, beleza? Informação importante, você só paga 2 meses antes da viagem. Tudo isso que eu tô falando tá no site deles, que eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Então, a passagem aérea você só paga 2 meses antes da viagem, beleza? E o ponto é que você não viaja só, viaja a turma inteira, num colói só, assim, ó, pum. E aí você pode se perguntar, poxa, mano, eu moro Chique Bahia. E aí? Próximo ao aeroporto que tem aqui da minha cidade, o mais próximo é 150 mil quilômetros. Não se preocupe. A equipe da Living, eles organizam isso com maestria. Tanto que toda essa questão logística, sei lá, a gente vai viajar hoje é 28 de setembro de 2024.
A gente vai viajar dia 30 desse mês, por exemplo, que nós não vamos. Eles organizam toda a questão de você ter que ir de carro para tal lugar, para de tal lugar você ir para outro lugar, para você pegar o avião para o aeroporto onde vai todo mundo junto. Tudo isso eles organizam e eles lhe informam, beleza? Então, a equipe é pau. A equipe é pau. Então, questões de custo totalizam 39.880. Você pode ficar, mano, 38 mil, 39.880, 40 mil, vamos arredondar. 40 mil é muito dinheiro. E é muito dinheiro, tá? Só que se você se planejar a longo prazo, talvez não seja tanto, tá? Porque assim, se você for como eu, que não domina japonês, que sabe o básico, eu fui olhar agora um site de estudo de katakana, eu dei next numa página, bicho, tinha uns katakana que eu nunca vi na minha vida, não sabia nem que existia, então já, ó, porra, já não posso dizer que eu sei katakana, lascou, né? Mas é isso, a vida é dura. Então, se você é como eu, que você não tem dinheiro e não sabe japonês, você tem que se planejar a longo prazo para você aprender e para você juntar dinheiro, né? Vídeo anterior eu falei sobre isso, como eu invisto, não é não é consultoria de investimento, não estou falando para você fazer isso, não estou falando para você fazer isso, estou falando o que eu faço, tá? E você tem que se organizar, é longo prazo. Eu acredito que nem todo mundo vai ter 40 pau assim da noite pro dia, não existe, né? Mas de boa. E aí você com esses 40 conto, você já está apto, beleza? As questões da empresa, tá? Então é isso. Se organiza para. Eu aconselho, se você não tem o domínio do japonês, se organizar, nem tem dinheiro também, se organizar para 3 ou 4 anos, que dá para você juntar o dinheiro tranquilo, investindo também corretamente. Não dá para, pô, não dá para você querer ter um salário mínimo e você tá querendo sair todo final de semana, senão todo dia para beber, para comer burgão e pá, pô, não dá, né? Tem que ter aquela questão do bom senso, né? Mas essas questões financeiras da Living, 40 conto, dá para se organizar em 4 anos. Ó, em 4 anos, você recebendo um salário mínimo por ano, ou por ano é pau, por mês, sobra até, saca? Até sobra. Porém, tem esse outro ponto agora que eu vou falar, tá? Não adianta só você ter isso, esses 40 mil. O governo japonês pede alguns requisitos. Requisitos esses que são, por exemplo, alguém que garanta você financeiramente lá no Japão. Calma, vou explicar. Tá, vamos lá. Existem 3 pessoas, além de você, que são importantes no processo do intercâmbio. Primeiro, fiador. O que é o fiador? Quem é o fiador? Fiador pode ser qualquer pessoa de sua confiança, tá? Só que eu, Clivert, aconselho que seja alguém da família. Porque o que é que um fiador é responsável? Eu vou assinar um contrato e aí eu escolho um fiador, beleza? Fiador, ele vai se responsabilizar pelas minhas dívidas caso eu dê uma de doido. Por exemplo, eu assino um contrato com uma empresa de, sei lá, de construção. E aí eles pedem um fiador, que eu escolho essa pessoa aqui. E aí por algum motivo eu não cumpro com o combinado. E aí o fiador vai ter que falar, opa, ó esse cara aqui, ó. Fiador é responsável por pagar caso dê algum BO. Morri. Pronto, minhas dívidas vão pro fiador. Contratualmente, tá? Se eu tiver errado, me corrijam. Tá? Que eu não pesquisei muito sobre isso, eu estou indo pela literalidade da palavra e por uma vez que eu pesquisei o que significava o termo, tá? Então vamos lá, o fiador. O fiador não paga nada, ele é de boa. Ai, meu cotovelo de novo. Ai. O fiador não paga nada. Ele é responsável em algum caso extremo para alguém pagar, beleza? Mas não se preocupem. Por isso que eu aconselho que o fiador seja alguém da família. Aí você explica, ó irmão e tal. Se eu sofrer um acidente e morrer, a dívida vai ficar tua. De boas. Se você for direitinho, pagar as coisas na mãe ali, se organizando, não dá bronca nenhuma. O fiador nem vai lembrar que é fiador. Segundo, garantidor. Aqui que o negócio complica. Por quê? Para você estar apto a ir para o Japão, você tem que cumprir um requisito, que seria alguém ter um valor X, caso dê algum BO e você não consiga um trabalho, não consiga se manter, beleza? Esse é o garantidor, é quem vai garantir a sua estadia lá. Garantidor pode ser você mesmo, se eu tiver, sei lá, 100 mil no bolso. Paguei os 40, sobrou 60. Paz de Deus, consigo ir. Tá? Se eu não me engano, o valor ideal, que é para ter no extrato bancário, do garantidor é 50, 60 mil reais. Algo assim. Tá?
Então, o garantidor é aquele que vai e o garantor também não vai dar R$ 1, tá? Não vai dar R$ 1. É em casos de emergência. Porque é preciso, tá ligado? É preciso que haja uma pessoa assim. Então, garantidor é em caso de emergência. Então, eu não tenho R$ 60.000, R$ 50.000 para ser meu autogarantidor. E aí entra. Pode ser minha mãe, pode ser meu pai, pode ser minha avó. Minha mãe não tem 60, meu pai não tem 60, minha avó não tem 60. Mas cada um tem 20. 20.000 meu pai, 20.000 minha mãe, 20.000 minha avó. Eles podem se juntar e serem garantidores múltiplos. Dá certo. Beleza? Se organizando direitinho, tá? Se organiza direitinho. E uma testemunha contratual, que é alguém que vai assinar ali para ver que o contrato existe, etc e tal. Tranquilo. Tranquilo? Belezinha. Então, esses são os pré-requisitos que você precisa para poder ir para o Japão. Pagar assessoria, moradia e passagem aérea antes da viagem, 2 meses. Um fiador, tá? Que é alguém que vai receber as suas dívidas caso você, sei lá, morra. O garantidor, que é alguém que vai garantir financeiramente, que pode lhe manter lá em casos de emergência, que aí pode ser você mesmo e mais alguém, ou pessoas. Só que o que é que acontece? Tem que ser pessoas próximas. Você não pode querer que um garantidor seu, o governo japonês entende assim. Você não pode querer que um garantidor seu seja um colega do ensino fundamental. Porra, não dá, né? Qual a garantia? Porque garantidor é uma garantia. Se você não é nada da pessoa, é de se esperar que não tem garantia. Né? E uma testemunha contratual, que é só tipo casamento. Tem uma testemunha de um lado, uma testemunha do outro. É até irrelevante, tá? Então é isso que você precisa. Não é complicado, tá? Não é. Pode parecer coisa complicada, falar 40.000, 60.000, só que dá para se organizar. A longo prazo dá. 3, 4 anos você se organiza financeiramente, vai estudando japonês, vai estudando sobre a cultura, geografia, leis, história do país, porque você está saindo do mundo do Brasil, garfo e faca, e tá indo pro mundo Japão. Hashi, né? Então, são mundos diferentes. Entenda. Tente entender esse mundo que você tá querendo ir, beleza? Que aí tudo acontece numa boa, tá? De Pernambuco pro Nihon, eu sou o Kurai Beruto, pros íntimos Clivert. Foi um prazer ter vocês aqui. Sorte na vida.